Boa noite, irmãos. O Senhor vos abençoe. Aproveitando que vocês estão em pé, nós vamos cantar um pedacinho de Sublime Graça e depois nós vamos fazer uma oração. Vamos aproveitar os músicos. Pode abrir a cortina aí, de novo, né? Fechou muito rápido hoje, né? Mas graças a Deus que tem como abrir de novo. Muito bem. Quero cumprimentar os que estão pela internet. Nossa página está voltando, aos pouquinhos, está voltando à sua normalidade. Já temos bons resultados, já pelos irmãos que conseguiram assistir. E damos graças a Deus por isso. Eu sei que vocês têm orado pelo trabalho, pela igreja, pelos cooperadores, e realmente Deus tem, na hora certa, suprido as nossas necessidades. Eu creio que Ele vai continuar segurando nossos corações na Sua presença e nos dando tudo o que é necessário para termos uma vida agradável a Ele. Amém? Vamos então? Pode ser? Você pode meditar agora com seus olhos fechados. Deixa esta melodia entrar no mais profundo do seu coração e que nesse instante qualquer pensamento negativo, qualquer tristeza, qualquer angústia, qualquer dificuldade possa ser desfeita pela presença do Senhor no seu coração, na sua vida. Que nesse instante você esteja recebendo pela sublime graça, não por aquilo que você tem merecido, mas pela sublime graça você possa receber o que você tem almejado, tem pedido ao Senhor, que seja lhe concedido nesta noite. Amado Deus, nós podemos cantar com sinceridade e nós podemos meditar sobre esta letra, porque em verdade éramos cegos, mas um dia o Senhor devolveu a nossa visão e nós podemos compreender o grande amor de Deus, que veio para salvar pecadores como eu, como nós, com nenhuma dignidade, Pai, os mais baixos da terra. O Senhor deu a vida para nos resgatar. Por isso nós nunca vamos esquecer, e eu creio que no céu nós iremos cantar esse coro, sublime graça do grande amor de Deus, que a um perdido como eu salvou. Nesta noite, Pai, todos estamos no mesmo degrau, na mesma condição. Não há ninguém melhor, não há ninguém pior. Todos estamos na dependência do sangue que foi derramado para remir os nossos pecados, para limpar as nossas almas,
para podermos cantar esse corim de gratidão a Ti. Por isso, nesta noite, receba a adoração que Te foi oferecida, Pai. Receba as orações que foram feitas nesse lugar e receba a presença de cada um dos Teus filhos aqui, que ao terminar esta reunião, ao voltar aos nossos lares, possamos ter certeza de que o tempo que nós tivemos aqui foi um tempo maravilhoso, quando o Senhor abençoou os nossos corações e nos deu condição de voltarmos melhor para os nossos lares. Eu entrego em Tuas mãos a continuação desse culto, a pregação da Tua palavra, a Bíblia que iremos ler e tudo que iremos falar. O Senhor pode nos ajudar a fazer somente aquilo que agrada ao Senhor e que possa ser de ajuda para os Teus filhos. No nome de Jesus, nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe, pode se assentar. Nós temos alguns comentários antes de nós lermos as Escrituras para esse culto que eu considero sempre um privilégio poder estar na casa de Deus, onde nós temos a oportunidade de demonstrar a Ele nosso amor, através do louvor, das nossas orações também, né? E estamos felizes pela irmã Noemi estar aqui pela segunda vez, eu creio, né? Fique em pé, irmã Noemi, é uma sofredora, né? Que está lendo as mensagens, Deus te abençoe, está com sua filhinha, né? Deus abençoe, é sempre bem-vinda aqui, irmã. E continue lendo as mensagens, Deus vai te abençoar, né? Deus te abençoe. E estou vendo ali o irmão Gils também, irmã Lilian, Deus abençoe vocês, estão visitando os familiares aqui em Curitiba e também os irmãos, né? Que Deus abençoe vocês, prazer tê-los aqui. E também rever a todos vocês, né? Alguns a gente demora mais tempo a ver, outros vê com mais frequência, né? Mas a gente tem o prazer de ver todos vocês aqui, é uma alegria para nós. Eu tenho certeza de que só estamos pregando porque temos vocês para ouvir. Se não tivesse, não estaríamos aqui. Então Deus tem proporcionado a sua presença como uma bênção para nós, né? Cadê o irmão, o Dolvani? Está escondido em algum lugar por aí? Onde é que está o Dolvani? Deixa eu ver o Dolvani. Cadê? Está lá em cima, Dolvani? Vem aqui um pouquinho, desce aqui um pouco, aqui o Dolvani, vem aqui. Vem aqui do meu lado. Só tenho gente bonita do meu lado, porque as moças ficam até apaixonadas mesmo, né? Então, ele está comunicando que está namorando uma jovem ali do estado de São Paulo, a irmã Raquel. Possivelmente ela está vendo hoje, né? Possivelmente, pode estar assistindo. Então, o Dolvani é um moço que Deus nos deu como um cooperador, nasceu na mensagem, tem crescido na mensagem, são conhecidos de muitos de vocês. E também a moça que ele namora é minha sobrinha, né? Filha da minha sobrinha. E entrar na família Maia é um sofrimento terrível, né? Só termina quando o rapto acontecer, né? Então, mas eles querem, então estamos apenas anunciando que o irmão Dolvani e a irmã Raquel estão namorando. Está certo? Está confirmado mesmo? Estão namorando? Então Deus abençoe, viu? Deus te abençoe. Amém. Nós sempre anunciamos, né? Os que estão em namoro. Tem alguma coisa aqui que nós vamos fazer uma mudança a partir do próximo culto. Então, ninguém se sinta constrangido hoje, porque essa mudança só vai valer a partir do próximo culto. Essa noite, eu não dormi antes das 4 horas. Eu não sei porquê, eu não sou muito de perder sono, mas alguma preocupação, alguma necessidade, eu não consegui. Até as 4 horas eu estava acordado e pensando o que a gente poderia fazer para ser um melhor cristão e ajudar melhor o povo de Deus. E algumas coisas vêm ao meu coração. Uma delas é concernente ao nosso mezanino ali. A partir do próximo culto, que seria na quarta-feira, nós não vamos usar mais essa parte de cima do mezanino. Nós vamos usar somente a parte de baixo. Nós não temos necessidade, fizemos isso para uma expectativa para o futuro, né? De que houvesse mais número de pessoas. E como nós temos poucos diáconos, cooperadores, tem se tornado até mais dificuldade com essa parte de cima. Então,
não será usado mais. As irmãs com crianças estarão aqui no santuário, estará liberado o corredor para o berçário, onde tem que cuidar de suas criancinhas, mas essa parte de cima vai ficar somente a mesa de som e os que vão trabalhar na mesa. Todos os demais devem estar aqui. Só será usado o dia que faltar espaço aqui embaixo. Então, os diáconos, a partir do próximo culto, estão autorizados, né, vamos dizer assim, a informar os irmãos que não estão hoje aqui, os que não vierem, informando, olha, é uma decisão do pastor e nós vamos então, por tudo junto, porque aqui até para cantar é melhor. Você está sozinho aí, é mais difícil você cantar. Aqui junto, o cântico é melhor, a aproximação é melhor, parece que tudo torna-se mais aconchegante, né? Então, quando nós tivermos necessidade, então nós vamos usar ali o mezanino, mas por enquanto não temos necessidade, enquanto temos espaço aqui embaixo. Então, fica estabelecido a partir do próximo culto, né? Nós não vamos ter, usar aquela parte de cima ali. Sobre a mensagem de ontem, muitos têm me ouvido através da internet, e que eu estava falando sobre Saul, como Saul tornou-se inimigo de Deus, e um perseguidor também dos filhos de Deus, embora isso não tirou a salvação dele. Saul foi salvo. Todos nós sabemos que Saul foi um homem salvo. Isso quer dizer que a perseguição dentro do povo de Deus vem por os salvos e não pelos não salvos. Porque Saul era um salvo e perseguiu a Davi, e você sabe que trouxe uma tragédia para o seu povo, para a sua nação, para o seu país, e não quer dizer que ele era um perdido. Então, quando se fala da perseguição dos crentes, não queremos dizer que esse mesmo que persegue vão para o inferno. Muitos deles vão ser salvos. Quem sabe morrendo em cima da espada, ou pelo menos caindo em cima da espada, né? Então, nós temos que observar que não é essa questão de que estão perseguindo, que são só incrédulos, pessoas que são perdidas, não. Perseguição por pessoas salvas, e isso vai ajudar o próprio povo de Deus a tomar posição por aquilo que é correto. Então, graças a Deus por isso, porque nós não queremos que ninguém se perca, mas sabemos que algumas lanças você vai receber de pessoas que são salvas. A Bíblia é um livro de mistério, e cada dia que nós lemos, nós aprendemos um pouco mais sobre ela. Então, eu creio que isso nos ajuda a compreender o plano de Deus para o momento que nós estamos vivendo, né? Essa fase maravilhosa. Se você não entende isso, continue orando, buscando, né? Confiando em Deus, e vai adiante, porque eu creio que Deus tem o seu plano para demonstrar e falar aos seus filhos no seu devido tempo. Então, apenas siga adiante. Também, isso foi um desejo meu, mas só vou fazer isso se for de ajuda para os nossos irmãos de fora, não para os irmãos de Curitiba, mas para os irmãos que vêm de Florianópolis, e Camboriú, Porto Alegre, São Paulo e todas as cidades mais distantes. Se isso facilitar, nós iremos, se for a vontade de Deus, mudar a ceia para o sábado. Se isso for de ajuda para os irmãos que têm que regressar para os seus trabalhos na segunda-feira, como há irmãos que viajam 9 horas daqui, chega 00:30, 1 hora em casa. Então, se for para benefício desses irmãos que moram fora de Curitiba, possivelmente, então, nós colocamos nas mãos de Deus e fazemos essa mudança para termos a ceia sábado antes do primeiro ou do segundo domingo do mês. Isso é apenas uma sugestão que eu estou colocando, não estamos confirmando nada. Nós vamos ouvir esses irmãos, vamos ver a opinião de cada um deles primeiro, dando valor a esse esforço que eles fazem para estarem aqui viajando, vem de avião, vem de carro, vem de todos os meios. Então, pensando neles, é que nós pretendemos, quem sabe, fazer
esta mudança do dia da ceia. Assim como nós fazemos em Toledo, todo sábado antes do primeiro domingo. E as maiores reuniões de Jesus foram realizadas em pequenos grupos. Os maiores milagres de Jesus não aconteceu nos grandes grupos. Os maiores milagres sempre aconteceu nos grupos menores. Por que isso, irmão Brano? Ele diz porque onde há menos gente, há menos incredulidade. Onde há mais gente, há mais incredulidade. Então, se explica o porquê que acontecia em pequenos grupos ou em lugares tão simples onde aconteceu aqueles milagres. E eu creio que hoje não é diferente. O assunto que nós queremos falar nesta noite, conversar com a igreja para ajudar os irmãos, baseado na Bíblia e também na revelação da palavra através do mensageiro. Espero que isso possa lhes ajudar. E estou checando, juntamente com o Neville e a minha esposa, nós estamos checando as traduções, seja da Voz de Deus, seja de Crentes da Bíblia, seja em espanhol, porque algumas coisas não está correto de uma maneira traduzida como deveria. Então, qualquer dúvida concernente a mistérios, nós vamos trazer isto à luz da tradução perfeita. Não é? Perfeita. Estou falando isso porque nós, através do Neville, escrevemos uma carta para o irmão José Brana, através de uma mensagem que foi traduzida, mostrando o que poderia fazer melhor. Não que nós sabe tudo, mas Deus nos deu um privilégio de ter pessoas que realmente têm um dom. Eu não vou dizer que sabem inglês, porque muitos sabem inglês, mas não nasceram para traduzir, para interpretar. Mas têm o dom de traduzir. Isso tem nos ajudado muito, porque algumas coisas que tem trazido para nós, ao pé da letra não é daquela maneira. Nós estávamos numa reunião de pastores, aonde surgiu uma pergunta sobre casamento, onde dizia assim que muitos, como é que uma pessoa pode ser diácono ou pregador casado uma ou duas vezes. Aí o profeta disse assim, a tradução diz assim: é verdade, irmão Branda dizendo assim, nós temos muito disto aqui no nosso meio. Então um pastor pegou e disse, está vendo? Na própria igreja de Mombrana tinha pessoas casadas 2 ou 3 vezes, que eram diáconos e assim por diante. Na hora o Neville pegou a mensagem, que estava pergunta e resposta, e não estava escrito dessa maneira. Mombrana disse, nós temos muitas perguntas iguais a essa, mas não muitas nessa condição. Isso poderia trazer um tremendo problema, dificuldade, onde vocês dizem o profeta uma coisa, diz outra coisa, e muitas vezes não é o profeta que está errado, é a sua mente que captou errado ou a tradução não está correta. Então, ali foi uma solução para o problema. Como nós corrigimos aqui sobre 1.600.000 quilômetros a Terra girando. Isso não existe, né? Mas o Mombrana disse correto, 1.600 quilômetros. Agora, erro de tradução existe. Por isso é que nós precisamos checar tudo aquilo que envolve sua alma, seu destino eterno, sua confiança. Você tem que checar, porque um desvio de um tio ou um jota, da maneira que a Bíblia tem estabelecido, pode ser um motivo para te tirar da eternidade e você tomar um caminho indevido por não observar a palavra de Deus. Por isso, vírgula, ponto, interrogação, tudo deve estar de acordo com as Escrituras. Nosso cartão de membro é a Bíblia. Nossa maneira de viver é as Escrituras. A nossa doutrina é as Escrituras. Nós não temos uma doutrina própria. Nós temos que defender os princípios da palavra de Deus. E tudo que ela disser é a verdade. Amém? Vamos ler as Escrituras então. Mateus, capítulo 24.
a partir do versículo 36, muito conhecido da igreja, muito conhecido dos crentes da mensagem, o capítulo 24 de São Mateus está falando exatamente do fim do mundo, né? Das coisas que aconteceriam no fim do mundo. Então, vamos ler a partir do versículo 36, que é exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio. Então, note bem, foi 120 anos pregando e não perceberam. Imagina como estava escondido aquilo que Deus estava realizando lá na primeira destruição do mundo. 120 anos, e Jesus disse, eles não perceberam o que estava acontecendo. Não é que eles não ouviam, não é que eles não viam a arca ser construída, não era nada disso. É que aquilo para eles não tinha nenhum efeito, não causava nenhuma expectação, nenhum interesse, nada por eles. E a Bíblia diz, olha, e não o perceberam até que veio o dilúvio. Então, quando é que eles perceberam? Quando o dilúvio aconteceu. Para esta vinda, para o rapto da igreja, não perceberão, até que o rapto também aconteça. Até que o rapto aconteça, eles não vão perceber, eles jamais vão imaginar que realmente isto é o rapto, que isto é a promessa de Deus para o nosso tempo. Mas quando acontecer o rapto, as próprias virgens nécias descobrirão que elas não entraram, perderam a oportunidade. E dizendo assim, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, veja a comparação que está escrito aqui, do dia de Noé. O que não será visto? A vinda do Filho do Homem. Não está falando de arrebatamento. Está falando da vinda do Filho do Homem, que eles não perceberiam o que era o Filho do Homem. Então, o próprio Jesus está identificando os dias de Noé com a vinda do Filho do Homem, que não seria percebido até lá era a arca e era o dilúvio. E agora, o que é? Agora é o rapto. Então, sendo o rapto, esses não perceberam o Filho do Homem até que o rapto aconteceu e eles vão descobrir que ficaram. Jesus está advertindo, trazendo as pessoas à vigilância, né? Levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, não está nem falando do fim do mundo, não. Está falando que a vinda do Filho do Homem não seria percebida. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra, para mostrar que não é igreja. O rapto, essa vinda, não é para a igreja. Essa vinda é para indivíduo. É para uma pessoa individual que pode ver essas coisas. Não está falando de uma igreja toda aceitar. Está falando do indivíduo. Olha bem como está escrito. Levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Será que eles verão isso? Sendo que o próprio Jesus, que você tem que observar, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso. Então, para aí, considera isso aqui.
Se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Não o Filho do mundo, o Filho do Homem. Há de vir uma hora que vocês não pensam que é Ele. Por isso essa história, Filho do Homem, isso já passou, é claro, ninguém está vendo nada. E eu vou mostrar o que o profeta disse, que não é para o incrédulo, isso é para os crentes. Isso é para quem está na expectativa de vê-lo. Se você não está, por que Simeão viu Jesus entrar no templo? Porque ele estava esperando. Por que Ana viu? Porque estava esperando. Criou-se uma expectativa de ver. E o Billy estava dizendo para mim ontem, disse, pai, Mombrana pregou mais ou menos 15 mensagens chamado expectativa. Porque se você não tem expectativa, você não tem prazer em nada. O que você está esperando? Simeão estava na expectativa de ver a primeira vinda e ele viu. A Ana também. E você tem que ter expectativa de ver a segunda vinda ou tu não verás. Porque é o que Jesus está dizendo aqui, ó. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Quem é? O que o anjo disse para o profeta lá? Armazene alimento. Porque haverá um tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e darão ouvido às fábulas. Não é verdade? Quem foi que armazou o alimento? Foi o servo bom e fiel, que nasceu para esse propósito de guardar o alimento para o povo. Então está falando da vinda, está falando do Filho do Homem, está falando de um servo. Veja bem, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar um sustento a seu tempo. Então tem que haver um servo prudente e fiel, que estaria alimentando. Não tem no mundo nenhum doutor, nenhum pregador, nenhum filósofo, nenhum Einstein da vida, não tem um homem no mundo que deixou gravado 1140 e poucos sermões, ou 1040 e tantos livros escritos. Não tem no mundo. Esse foi um presente que Deus deu para a sua igreja, porque ele tinha um servo bom e fiel, que podia guardar esse alimento para distribuir para nós. E hoje nós temos alimento para hoje, amanhã e depois, e depois, e depois. E se houver tempo no milênio, nós vamos estar lá falando desse alimento ainda. Amém? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo. E ele veio e achou esse servo servindo assim. 1963, ele veio e encontrou esse servo servindo exatamente assim. Amém? Depois nós vamos ler a mensagem, onde os teólogos interpretam, mas não precisa interpretar, precisa você crer que o Espírito te revela o que é que está, da maneira que está escrito. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Aí eu quero mostrar que quando ele foi na sexta dimensão, as pessoas pegaram ele e levaram ele em cima de uma montanha, colocaram ele lá em cima. Ele perguntou, são todos brandos? Ele disse, não, são teus convertidos em Cristo. Em verdade eu digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, aí é outro servo. Há um que é o servo fiel, prudente, esperando. E há um mau servo que está dizendo assim, não vem. Não é para agora, é para mais tarde. Também é um servo, mas é um servo infiel. Porque o servo fiel se encontrará na posição que Deus tem colocado. E começar a espancar os seus conservos. Então veja bem,
que nós vamos ler a mensagem. Ele não estava espancando os mundanos, os incrédulos, os perdidos, os caídos. Aqui está dizendo que ele estava espancando os seus conservos. Isso quer dizer que era homens semelhantes a eles, pregadores como eles, ministros como eles, esse mau servo que estava jogando a vinda do Senhor para um tempo futuro, estava espancando os seus conservos com seu ensinamento. Ele estava espancando o mau servo. Vocês estão entendendo alguma coisa? Amém. Diga amém se vocês estão entendendo. Amém. Eu estou lendo a palavra. Agora Deus se encarrega de mostrar para você o que é isso. Olha, porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, que nada, não é nada disso, isso não é a vinda do Senhor, isso, não é aquilo, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, né? Com os temulentos. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera. Claro que ele não vai esperar mesmo, ele não tem expectativa. Virá no dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe. Você nota atrás que é a hora em que ele vier encontrar servo fiel, mas esse não vai encontrar. E separar-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então há um que será colocado como bem-aventurado, feliz, e há um que será condenado por não se encontrar conforme foi deixado. Todos dois tiveram a oportunidade de ser encontrado da maneira fiel. Todos dois tiveram. Só que um foi encontrado fiel quando ele veio, e o outro não está nem aí, não está nem esperando. Pelo contrário, está batendo. Esse será contado com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Oremos. Nosso querido e amado Pai Celestial, muito obrigado pelo Senhor ter nos concedido a bênção de poder estar aqui, ainda como mortais, lendo as Escrituras, sabendo que um homem não pode revelar a outro homem. Pois Jesus disse a Pedro: não foi a carne e o sangue, isso quer dizer, não foi teu pai, tua mãe, não foi a teologia, não foi o seminário, mas meu Pai que está no céu tem te revelado. E eu creio que essa é a obra, Pai. E quando o Senhor salvou um homem, da mesma maneira que outro homem se encontrar, o Senhor continuará salvando também. Assim como o Senhor que condenou um homem, e se há um outro homem nas mesmas condições, o Senhor vai condená-lo também. Ajuda nós a ser um servo bom e fiel, para sermos encontrados assim, servindo ao Senhor, vigilante, sabendo a hora em que nós estamos vivendo. Por isso nós pedimos que o Senhor olhe para esse povo, Pai. Nunca me deixe ser um estorvo para esta igreja. Não deixe a minha posição, não deixe o meu lugar de ministro, de pastor, ser uma porta fechada, Pai, para que o teu povo não seja abençoado. Passe por cima de mim, Senhor. Não dê ouvidos às minhas razões, mas olhe para esse povo que o Senhor tem comprado com o seu próprio sangue. Homens, mulheres, jovens, crianças, famílias, pois eles estão aqui porque amam ao Senhor. E longe de mim, Senhor, trazer alguma coisa que poderia prejudicá-los, tirar do caminho do Senhor, mas me ajude em minhas fraquezas, ser usado pelo Senhor para ministrar a sã e pura doutrina da Tua palavra, para dar a esse povo a certeza da vida eterna, a convicção de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ajuda meu povo nesta noite, meus queridos que estão aqui nesta noite, e aqueles que me ouvem através da internet, aonde estiverem, meus críticos, meus amados que me consideram, todos que nos perseguem, mas que nesta noite tomaram um tempo para nos ouvir, que o Teu Espírito Santo possa fazer e mostrar que nós somos irmãos para a vida eterna, nós somos companheiros para ajudar a levantar o caído, a dar um braço de amigo para aquele que está cansado e abatido, Senhor. Que nossa igreja seja uma porta aberta e que nosso povo seja um exemplo de vida cristã. Que nunca viemos condenar, mas trazer uma palavra de vida,
uma palavra de amor, uma palavra de graça, uma palavra de misericórdia a quem precisa de misericórdia, pois nós confiamos em Ti nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus te abençoe, pode se assentar. Só para descontrair um pouco, antes de nós falarmos desse assunto, eu citei alguma coisa ontem também, sobre o namoro, sobre casamento. Eu quero apenas lembrar alguma coisinha aqui, que é muito importante para a igreja, para nossas mocinhas e os nossos moços também. Note o rei, aquele novo rei que se levantou, que não conhecia José. Qual foi sua primeira trama para destruir o poder de Israel? Foi com seus filhos. Primeira trama. Por isso eu disse ontem sobre videogames, esses filmes. Primeira coisa, Satanás, destruir a próxima geração. Dar a eles um entretenimento hoje, para que amanhã não tenha nada de se aproveitar mais. Não terá mais casamentos, não terá mais noivados, não terá mais um leito santo, abençoado por Deus. Agora, escute com atenção. O mesmo diabo, numa forma diferente de realeza, tentou destruir o Filho único de Deus. Estão vendo? Livrem-se dos filhos primeiro, antes que eles comecem, era o ditado. O diabo é um pássaro muito astuto, vivo. Ele sabe como atingir a coisa antes que ela comece. Ele sabe. Vocês podem ver isto? E a única coisa que você pode chegar a fazer para derrotá-lo é confiar em Cristo. E se humilhar e deixar que Ele o conduza. Vê, você nunca fará isso de nenhuma outra maneira. Seus poderes intelectuais nunca farão. Você tem que crer. Só confiar nele. Ele é o pastor. Não compete à ovelha manter o lobo afastado. Compete ao pastor. Mas a ovelha tem que permanecer com o pastor para ficar segura. Essa é a minha zona de segurança. É em Cristo. E Cristo é a palavra. E esta é a zona de segurança. Amém? Agora, a primeira coisa que Roma fez para destruir tudo isso, para ter certeza, o diabo naquele sistema romano tentou destruir o quê? O Filho de Deus, para começar, o mesmo diabo. E hoje, ele tem feito a mesma coisa, sob o sinal do espírito agora religioso, professando o cristianismo, tomando nossas moças e casando-as com moços católicos. Sabe o que é isso? Uma verdadeira trama do diabo. Porque ele sabe que através do casamento, ele hibridiza a semente. E toda semente híbrida, ela não tem poder de subsistência. Essa mistura é a sua vitória. Fazendo-os criar seus filhos católicos, para quebrar o poder do outro lado. Aí está seu demônio. Aí está seu diabo sentado sobre 7 montes, usando coroas tríplices, simplesmente espertalhão e astuto, inteligente, intelectual, como a serpente. A semente da serpente, seus filhos, usando as mesmas técnicas intelectuais. Estava vendo o Papa Emérito dizendo assim: agora eu entendi por que Deus me mandou eu renunciar ao papado. Depois que eu vejo o Papa Francisco com todo o carisma, eu entendi que ele agora está cumprindo um papel que eu não podia cumprir. Satanás. Esse vai ser o homem mais santo que já pisou nessa terra do lado oposto, né? Esse vai ser o homem mais completo para enganar.
Você viu esta jornada da juventude? É Satanás matando a juventude, como matou nos dias de Moisés, matou nos dias de Cristo, é ele matando a juventude de novo. E esse espírito, ele rola também o povo da mensagem, para destruir em casamentos errados. É assim. Então eles mataram os filhos nas outras 2 vezes. Eles mataram os filhos com o quê? 2 vezes. Agora lembre-se, observe essas 2 e essas 3, está vendo? Ele matou os filhos das primeiras 2 vezes com morte natural. E dessa última vez, ele está tomando os filhos e o matando com morte espiritual, casando, misturando-os em casamento. Esse é o problema. Eles estão misturando para matar os lares futuros, destruindo a unidade da própria família. Sob hipótese alguma, um crente não casa com descrente. Um cristão não casa com uma incrédula, ou vice-versa. Sob hipótese alguma, porque se você faz isso, você está passando por cima da palavra, por cima dos conselhos de Deus, por cima de toda a verdade. Você não sabe com quem você está se unindo. Amém. Agora vamos ao nosso assunto, que eu quero trazer para a igreja, sobre a vinda do Senhor. É isso mesmo, né? O título que nós colocamos ali, né? Amém? É tão disfarçado, é tão simples, que você pensa que é ou não é. Veja bem, Mombrana disse sobre Elias como um velho. Ele diz assim de Elias: não puderam ver isso nos dias de Elias. Como poderia esse velho profeta, de rosto barbudo? Deus me perdoe por dizer uma coisa como essa, mas eu tornando mal. E Deus sabe que estou tentando tornar isso tão ridículo quanto posso, de modo que vocês possam ver o Espírito de Deus, que as coisas de Deus parecem mesmo ridículas. Como Paulo disse: não vim a vós falando palavras persuasivas de sabedoria, para que a vossa mente se desviasse para a sabedoria, mas vim com o poder do Espírito Santo, para que a vossa esperança e confiança descanse, não na sabedoria do homem, mas no poder da ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que estou tornando isso tão ridículo, ao chamar o grande profeta piedoso com um rosto barbudo, porque ele teve ter sido uma coisa de aparência terrível, ao se pôr de pé ao lado de um sacerdote bem vestido e chamar-se de homem de Deus. Olhe para ele. Você pode ver a santidade daquele sacerdote na mente intelectual. Você podia ver o turbante em sua cabeça, e o virado, e o éfode dempedurado em seu peito aqui. Você podia ver o azeite da unção natural sobre sua barba, descendo as bordas da sua veste. Você podia ver o fogo do sacrifício ardendo, e todos os rituais em ordem. Agora, isso é o que a mente natural teria se inclinado. É isso que estão tentando fazer hoje. O olho, a porta da alma. Mas veja, o olho espiritual atrás daquele olho. Eles viram este velho de aparência barbuda ali, de pé, cabelo no peito, e um grande pedaço de pele de ovelha enrolado em torno de si, de couro, um cinto sobre os lombos, provavelmente descalço, braços magricela e pelanca assim, e uma barba branca que caía cobrindo todo o seu rosto, e uma vara torta na mão ali de pé. Mas o olho espiritual pôde ver o poder de Deus movendo-se ali, porque estava exatamente de acordo com a palavra. Não é que parecia a palavra, mas estava de acordo com a palavra. Não o que o intelecto vê, é o que o olho espiritual pode ver atrás daquele velho. E o olho natural hoje
ver uma igreja deslumbrante, um companheirismo com o prefeito da cidade, ou outros mais na organização dessas denominações, e falham em ver o poder de Deus, ou o poder do Espírito Santo, quando ele pode ressuscitar os mortos, curar os enfermos. Vê, e eles olham e observam Hollywood e observam o povo na rua. É assim que eles estão realmente olhando. Eles estão falhando em ver a presença do Senhor. Eles estão falhando em ver o que Deus tem estabelecido, da maneira que Ele tem provido para o seu povo. Então, quando nós falamos da vinda do Senhor, nós estamos falando de uma vinda secreta. Mas secreta para quem? Como é que uma noiva se prepara sem saber onde está o noivo? Como é que vai para o altar sem saber onde está o noivo? Nós precisamos saber, sim, porque Deus preparou uma forma para que nós conhecêssemos o dia, a hora, o momento que nós estamos vivendo. Aleluia. Glória a Deus por isso, amém? Então nós vamos chegar nisso aqui. E como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Presta atenção a ênfase de Jesus quando diz como foi no dia de Sodoma. Será também a vinda do Filho do Homem. Nós estamos vendo Sodoma diante de nós. Nós estamos vendo o pecado diante de nós. Nós estamos vendo os problemas diante de nós. Mas o que mais nós estamos vendo? Se eu posso ver Sodoma, eu posso ver o homossexualismo, se eu estou vendo a imoralidade, se eu estou vendo o fogo preparado para destruir Sodoma, será que é só isso que eu estou vendo? Isso são os olhos naturais. Eu quero saber o que está por debaixo dessa profecia, para que nós possamos ver o que está por detrás, porque isso seria apenas uma advertência de como seria o tempo da vinda do Filho do Homem, para que nós pudéssemos não só ver naturalmente, mas também pudéssemos ver o que é espiritualmente, para saber realmente o que é que está acontecendo agora, o que a igreja está recebendo agora, que tipo de mensagem é para nós agora. Então, ele diz assim: o que a igreja intelectual viu? A igreja intelectual viu 2 pregadores. Exatamente. Quem foram aqueles 2 pregadores que foram a Sodoma e Gomorra? Quantos sabem? Levante a mão. Até o nome deles. Quantos sabem? Levante a mão. A maioria, ou grande parte da igreja. Se você não sabia, você vai saber agora. Porque aquilo que aconteceu nos dias de Sodoma era uma base, era um molde, era uma advertência para os dias que nós estamos vivendo. O irmão Branham diz que aqueles 2 anjos que foram para Sodoma e Gomorra eram Oral Roberts e Billy Graham, que desceram para quê? Desceram para cegar. E o profeta diz que o grupo intelectual hoje, que não é o grupo que tem a revelação da palavra, ele está vendo somente os 2 anjos que foram para Sodoma e Gomorra. Mas cadê o anjo que ficou com Abraão? Quem é que ficou com Abraão? Se nós podemos ver que esses 2 anjos foram a Sodoma e Gomorra e sabemos o seu nome, qual é o nome do anjo que ficou conosco? Se eles tinham nome para ir em Sodoma, e Jesus diz como foi no dia de Sodoma e Gomorra, será no dia da vinda do Filho do Homem. Eu quero que vocês notem que isso foi uma profecia, isso foi uma promessa, isso foi o que Deus guardou para nós nos últimos dias. Nós podemos captar em que momento da história da humanidade nós estamos vivendo. Ou nós vamos ser os servos que vamos espancar uns aos outros por jogar essa vinda mais adiante. Jesus disse: observe
vai ser como no dia de Sodoma e Gomorra. E vem o profeta e diz, olha, que o grupo intelectual viu apenas 2 pregadores. Não vê o outro pregador. Porque o outro pregador, ele está muito mais escondido. Porque o outro pregador, você não encontra ele nas livrarias evangélicas. Você não encontra ele aí na televisão. Até o profeta disse que televisão é uma coisa tão imunda que ele nem é de acordo em colocar as coisas santas ali. E tão imunda que ela é. Então, eles estão vendo apenas 2 pregadores. O que viu a igreja espiritual? O que é que a igreja espiritual tem visto? Estou perguntando. A igreja espiritual eleita, Abraão e seu grupo. O que Abraão e seu grupo viu? Viram, não viu, viram, plural, viram Deus manifestado num corpo de carne humana, que pôde discernir o Espírito e dizer o que Sara estava dizendo detrás dele. Então eles vêm para Sodoma e Gomorra, Billy Graham e Oral Roberts. E se vocês sabem, o nome de Billy Graham é William Graham também. Ele tinha que ser muito semelhante, tinha que ser muito parecido. E o mundo tem Billy Graham, e nós temos Billy Branham, que foi os anjos que foram para Sodoma, usou um corpo de um homem chamado Billy Graham, mas Elohim também usou o corpo de um homem para manifestar Deus em carne, para mostrar que ele estava na terra. Como é que ele mostrou que ele estava na terra? Quando ele olhou e disse, porque Sara riu quando ela estava atrás da tenda. E ela tentou até se esconder. Ele disse, não, desse discernimento aqui ninguém se esconde, não. Ou ela riu mesmo, atrás da tenda. Veja bem. Então, o que Abraão e seu grupo viram? Então você tem que saber de que grupo você é. Você é o grupo de Ló, que viu os 2 anjos, ou você é o grupo de Abraão, que viram Deus em carne? Como aconteceu no dia de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Nós vemos o Espírito Santo entre nós, fazendo a mesma coisa, operando em carne humana. É a hora. Estão vendo? Estamos exatamente aqui, amigos. Isto é tudo. Um êxodo está em andamento. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Na mensagem, deixando escapar a pressão, Mombrana diz, a vinda, a aparição e a vinda são 2 coisas distintas. Vocês já leram isso? Aquela tradução, Mombrana diz, vocês olhem na mensagem que eu preguei ontem. Então nós somos na mensagem que ele pregou ontem, quando estava pregando, deixando escapar a pressão, e deu um toque, dizendo, a vinda e a aparição são 2 coisas diferentes. E nós fomos na mensagem que ele pregou, porque ele mandou ir e olhar o que estava na mensagem que ele pregou antes. Então nós vamos ver o que é a vinda e o que é a aparição. Na mensagem Perseverança, de junho de 62, nós vamos encontrar isso aqui. Agora, eu creio que há uma igreja chegando àquela perfeição. Isso é 1962. Ele disse, eu creio que há uma igreja chegando àquela perfeição. Aquele ministério de perfeição, onde os ofícios, onde apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas para o aperfeiçoamento da igreja. Esses pastores, mestres e assim por diante estarão tão com a palavra
a tal ponto que a coisa toda vai funcionar até a vinda do Senhor. Porque isso que trouxe na sua manifestação, na sua vinda, quando ele colocou os pés aqui, ele não veio para coroar somente o William Branham, ele veio para coroar o ministério quíntuplo, ele veio para vestir a noiva, e não se pode vestir a noiva somente com um profeta, tem que ter os seus homens. Por isso, essa vinda é para posicionar apóstolos, profetas, apóstolos, mestres, pastores e evangelistas. Agora, é claro que a rivalidade, é claro que os problemas surgirão a partir dali, porque nunca a verdade ficou sem um desafio. Sempre que houve um Caim, é porque tinha um Abel. Teve um Moisés, teve um Balaão. Teve um Jesus, teve um Judas. Teve um Paulo, teve um Alexandre Latoeiro. Teve o William Branham e teve os seus adversários. Tem uma noiva, tem que ter adversário dessa noiva hoje. Mas tem uma coisa, pare-se pela palavra, pare-se pela verdade do Evangelho. Não tem para onde nós corrermos, é a palavra de Deus. Então ele diz, estarão tão com a palavra, a tal ponto que a coisa toda vai funcionar até a vinda do Senhor. Eu creio nisso, e creio que estamos se aproximando desse tempo agora. Eu creio que é assim. Agora, sabemos que Jesus disse, e nos ensinou através de todas as Escrituras, que as obras que ele fez seriam feitas também. Agora, minha irmandade, espero que se eles não concordarem comigo, que seja de uma maneira amigável. Porque nós podemos discordar, mas por que ser inimigos? Vamos discordar como amigos, não é verdade? Vamos ser cristãos, vamos manifestar o cristianismo em nós. E o profeta sabia que extraria essas coisas. Você sabia que a Bíblia fala da aparição do Senhor e também da vinda do Senhor? E são duas obras diferentes? São duas obras diferentes? Procure e descubra se não está certo. A aparição e a vinda são duas coisas diferentes. A aparição do Senhor é agora. Quantas vezes que Elohim apareceu para Abraão? Apareceu em sonho, em voz, instruiu, falou, disse para ele. Mas teve um dia que ele não apareceu mais para ele. Não foi uma aparição. Teve um dia que o próprio Elohim criou um corpo dos elementos da terra, entrou dentro daquele corpo, e quando Abraão olhou, ele disse: aí está o meu Senhor. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Houve um dia que o próprio Senhor não mais apareceu para Abraão, agora ele estava em carne humana para falar com Abraão na sua própria casa. Antes de nós ir para a casa de Deus, é Ele que vem na nossa casa, para se identificar, para mostrar para nós a condição que devemos estar, para nós podermos chegar lá. Ele tinha que descer aqui. Eu não sabia o caminho de volta, mas Ele desceu aqui. Por isso Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aleluia. Aleluia. Amém? Então veja bem, a aparição do Senhor é agora. Ele está aparecendo entre o seu povo. Nós o vemos em suas mesmas obras. Então a aparição do Senhor é as obras, as mesmas obras. A aparição, seu Espírito Santo, mas sua vinda será em um ser físico. Agora, eu estava dizendo para o irmão hoje pelo telefone: irmão, eu não sou incrédulo. Eu sou um crente numa promessa de Malaquias 4. Eu sou um crente em Apocalipse 10:7. Eu sou um crente em Lucas 17:30. E eu digo a verdade, essa é a verdade do Evangelho. O diabo nunca me enganará. Nunca. Aonde eu estiver nessa terra, se eu tiver caído na sarjeta, se eu estiver no mundo lá fora, eu ainda vou dizer: eu sei que isto é a verdade do Senhor.
Porque ele disse aqui, ó: vemos em suas mesmas obras a aparição do seu Espírito, mas sua vinda será em um ser físico, será para capturar a igreja para cima. Amém. Aí você entende, Mombrana fala em 1962, ele está aparecendo, é o que ele está fazendo agora. E depois ele fala do rapto. Ele não está falando para incrédulos, nem intelectuais, ele está falando para crentes, que pode deixar a cargo do Espírito Santo guiar em toda a verdade. Ele não vem de uma aula de teologia para entender a mensagem. Ele espera no Senhor. E quem espera no Senhor renovarão suas forças. Correrão e não se cansarão. Amém. Mas veja, temos estado pela palavra justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E agora, a igreja está chegando numa tal condição, pronta, esperando os ofícios. E os ofícios da igreja estão chegando a seus lugares. Os verdadeiros tomando posição e os falsos tomando sua posição. Chegando à sua posição. Sim. Os mestres estão tomando seus lugares. Os dons estão se manifestando. Muita personificação. É verdade. É de se esperar isto. Mas há os reais também. Antes de ter um dólar falso, tem que haver um real para que o falso seja feito dele. É verdade. Temos todas essas imitações, mas isso não tira do real. Simplesmente faz o real brilhar mais. Não é verdade? Então, o Senhor está agora aparecendo entre seu povo com grandes sinais e maravilhas. Então, o que é a aparição? O Senhor está aparecendo entre o seu povo com grandes sinais e maravilhas, levantando os mortos. Amém? Lembra da menina no México? Aquela criança morreu 9 horas da manhã. E era 10 horas da noite, quando aquela mãe com a criança morta, caminhando de um lado para o outro, foi na reunião do irmão Branham, enfrentou os guardas, enfrentou a chuva, desde manhã. Aquela criança estava com o seu corpo já duro, sem vida, e aquela mulher chegou na reunião, forçou para entrar. O Billy Paul disse: pai, tem uma mulher aí fora com uma criança morta e realmente não tem quem segura ela. E ela quer que coloque as mãos sobre ela. E o profeta disse, Momuro, ou o irmão que estava com ele: você parece comigo, vai lá e ore por ela. Em outras palavras, vamos ajeitar a situação. E quando ele saiu, Deus mostrou que aquela criança iria ressuscitar. Ele disse: não, irmão, não precisa descer. Aquela mulher passava por cima dos homens, passava debaixo das pernas, empurrava os guardas, por todo lado. Porque quem quer a bênção tem que lutar mesmo. Você quer vitória, tem que lutar mesmo. Tem que pelejar. O menino morreu às 9 horas da manhã, 10 horas da noite. Ela disse: se Deus curou e abriu os olhos de um cego, Ele é capaz também de levantar meu filho. E quando ela venceu, chegou na plataforma, tudo era contrário a ela, tudo era contrário a ela. Chegou com aquele rosário e queria rezar. O profeta disse: não precisa disso aqui, minha filha. Não precisa disso aqui. Seu filho vai voltar bom para casa, vai voltar ressuscitado. Tomou aquela criança e disse: Senhor, devolva a vida para essa criança. Morreu às 9 da manhã, às 10 horas da noite, já estava lá voltando para casa, perfeito, como se nada houvesse acontecido, enquanto que havia um atestado de óbito. Essa é a nossa condição, irmão. Nós viemos do mundo, diante do diabo, ele já escreveu o nosso atestado de óbito. Nós estaríamos enterrados em uma denominação, em um mundo religioso. Nosso atestado de óbito estava na igreja católica, quando levaram nós num falso batismo de criança, estava enterrado ali. Mas chegou um dia que o anjo desceu para dar vida para nós. Mesmo que esse atestado estava assinado ali, Deus deu vida para nós.
E hoje nós podemos louvar e bendizer o seu nome. Isso é a aparição do Senhor. Isso é o que Ele prometeu fazer para nós. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Levantando os mortos, curando os doentes, fazendo as mesmas coisas que Ele fez, que não haviam sido feitas por 2000 anos. Veja, a igreja tem sido aperfeiçoada através disso, trazida a tal ponto que está bem na hora da pedra de coroa vir para encontrar a igreja. Quando? 1962, a pedra de coroa desceu em 63, lá no Monte Pôr do Sol. Olha a cabeça dele que desceu, a pedra de coroa desceu. É claro que essa cabeça não vai encaixar no corpo de uma prostituta, não vai encaixar no corpo de uma mulher de má fama, mas vai encaixar no corpo de uma mulher santa, que está esperando pelo marido, esperando pelo cabeça. Não vai encaixar em qualquer corpo, mas vai encontrar a sua verdadeira esposa, e vai repousar a sua cabeça, que não pôde repousar durante 7 eras da igreja. Não teve lugar para essa cabeça, mas agora voltou a cabeça. Por que a cabeça voltou? Porque havia uma promessa que os mistérios seriam revelados. Apocalipse capítulo 10, que os trovões seriam revelados, que os selos seriam abertos. E o mistério estava na cabeça, na mente de Deus, antes da fundação do mundo. Quando a cabeça desceu, os mistérios foram revelados. Não da cabeça de William Branham, era a cabeça de Cristo que desceu para revelar os mistérios para a igreja. Quanto a isso, não há dúvida, esta é a realidade da palavra de Deus. Ela desceu e trouxe a revelação, a abertura de toda a palavra, a revelação de toda a palavra. Por quê? Porque Paulo disse, aquilo que estava guardado como mistério antes do mundo ser criado, lá nas profundezas da mente de Deus. Mas quando a mente desceu, tudo chegou para nós. Aleluia. Aleluia. Lembra da mocinha que estava lá, a prima órfã? Ela não sabia de nada, só que ela vivia uma vida limpa, ela vivia uma vida certa, ela não era uma namoradeira, ela não era uma fuxiqueira, ela era uma mocinha limpa naquela fazenda, ajudando as primas a lavar a louça. Mas um dia, o Filho do Homem desceu. Ela não sabia o que estava na mente dele, mas quando ele desceu, alguns minutos que ela conversou com aquele jovem rapaz, lá no fundo da casa, longe das primas, das fuxiqueiras, longe de tudo, ele disse, você sabe o que eu vim fazer aqui? Ela disse, não, eu não sei. Eu vim buscar uma esposa. Ah, é? E ela pensou, deve ser minhas primas então. Elas são muito mais bem preparadas, elas estão muito mais bem arrumadas, muito mais bonitas do que eu. Ele olhou e disse, não, eu encontrei em você caráter. Aleluia. Eu vim para buscar caráter. Eu vim para buscar uma verdadeira esposa. Aí aquelas outras igrejas primas, o que foi que ele falou para você? Falou, isso não é problema seu. Se ele quisesse falar para vocês, ele tinha ido lá e falado para vocês. O que ele falou para mim. Porque se eu falar o que ele falou para mim, vocês não vão crer mesmo. Porque eu não tenho nenhuma condição de provar que isso é verdade. Então não vou nem dizer para vocês. Só que daqui um ano, vocês vão saber o que é. É jubileu. É tempo de saída. Haverá um rápido. Haverá um tempo que eles saberão quem é que veio, quem é que desceu. Eles não viram a descida dele, mas verão quando as carruagens celestiais serem tocadas, e a noiva, a esposa, tomar o seu voo para o lar, nesse rapto prometido para ela. Aleluia. Eles não podem compreender isso, porque não é para eles. É verdade. Veja, a igreja tem sido aperfeiçoada através disto, trazida a tal ponto que está bem na hora da pedra de coroa vir para encontrar a igreja. Então, tudo vai junto, não vem. Quando a pedra de coroa desce, tudo vai, é sair daqui para lá. O rapto não é uma vinda, o rapto é uma ida.
Aleluia. É nós que saímos da terra para encontrar com o Senhor nos ares. Esse poder vivificador, ele trouxe com a cabeça. Quando ele acopla nessa esposa, então nessa cabeça está o poder de mover todo o corpo. Arranca a cabeça de uma águia para ver se ela voa. Ela pode ter boas asas, ela pode ter boas penas, mas ela não voa. Mas deixa a cabeça nessa águia chegar, para ver se ela não vai voar. E é isso que Deus preparou para nós, é a cabeça para ordenar a hora da saída. Então, olha o que nós estamos vendo hoje. Tudo vai junto. E serem raptados. Não esperando a vinda. Não, quando isso acontece, tudo vai junto para serem raptados. Os que dormiram na primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, até a sétima vigília. A aparição do Senhor. Na noite passada eu dei uma passada em como ele viria. Em como ele viria. Agora, lembre-se, não o homem. Esse é um ofício na igreja. Não o maravilhoso homem mestre. É o maravilhoso ensinamento do Espírito Santo no homem. Não o maravilhoso homem com o dom de discernimento, mas o maravilhoso Espírito Santo usando o homem, está vendo? Sempre disse, como Pedro se referiu uma vez ao monte de transfiguração, o Monte Santo. Não é o Monte Santo, é o Santo Deus no Monte Santo. Não é a Santa Igreja, é o Santo Deus, não o povo santo, mas o Espírito Santo no povo. É o Espírito Santo nesses últimos dias. Agora, quando o anjo do Senhor veio a Abraão, lá no tempo antes da destruição, agora aquilo foi Deus aparecendo em carne humana. E Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló, ele deu a moral daquilo que estariam fazendo nos dias de Noé, nos dias de Ló. Observe que aquele mensageiro para Abraão, observe o mensageiro para Ló, que é a igreja nominal. Só, saia. E Abraão pleiteando por eles. Notem, o anjo, Deus, Elohim, aparecendo numa forma de carne humana, mostra que Elohim, nos últimos dias, aparecerá. Não a vinda de Cristo, não o rapto, mas a aparição de Cristo em carne humana, em sua igreja, fazendo os mesmos sinais, coisas que ele fez e então tem feito na igreja por 2000 anos. Está vendo a aparição do Senhor? Agora, presta atenção nisso aqui. Bem, então, se ele é o mesmo sumo sacerdote, se vocês o tocou assim como a mulher fez, não fisicamente, a fé dela o tocou, pois ele disse que virtude saiu. Todo mundo estava tocando ele fisicamente, mas a fé dela o tocou. E ele se virou e soube de seu fluxo de sangue e disse que sua fé tinha lhe salvado. Você não crê que ele é o mesmo sumo sacerdote nessa noite? Você crê que ele é o mesmo sumo sacerdote nessa noite? Amém? E se essas palavras são verdadeiras, ele está aparecendo em carne humana. Então você deixa ele aparecer em tua carne. Aleluia. Te dando a fé em sua palavra prometida, São João 14:12. As obras que eu faço, vós a fareis também. Então, e há ofício na igreja. Então, deixe-me relaxar diante dele. E a parte, William Branham, deixe sair. Deixar o Senhor Jesus falar através de mim. Aparecer em carne humana, assim como ele aparece na sua. Então, haverá uma testemunha de duas, e duas é uma confirmação da palavra de Deus. 2 é uma testemunha. Então você tem a fé para tocá-lo e eu tenho fé. E através de ambos nós, confirma sua palavra de que é a verdade. Aí ele vira as costas para a plataforma e começa a revelar o segredo dos corações e as doenças que as pessoas tinham para mostrar que ele estava ali aparecendo. Amém? Ele estava ali aparecendo. Graças a Deus. Agora vamos mais um pouco aqui. Vocês tenham paciência comigo. Deus me deu graça ainda para poder estar aqui nessa noite. Depois
de um dia tão mal que eu passei essa semana. Mas graças a Deus, até aqui Ele tem nos ajudado a chegar. Mas agora note, Ele fez isso então por meio de quê? Note e pense com entendimento espiritual, que o Espírito Santo simplesmente afaste a velha atitude de indiferença agora. E olhe com atenção. Quando Deus chega a tomar uma decisão para fazer alguma coisa de uma maneira, Ele nunca pode mudá-la. Não. Ele tem que fazer exatamente da maneira que Ele sempre fez. Ele não pode mudar o seu quadro. Ele tem que ser o mesmo Deus em todos os momentos. Ele tem que ser o mesmo Deus. Deus escolheu no dia do Êxodo. Ele chamou um grupo para sair. E daquele grupo, quero que note uma coisa. Ele só teve 2 que foram até a terra prometida, pelo que ele escolheu tirá-los, política, organização. Ele escolheu um profeta com um sinal sobrenatural de uma coluna de fogo, de modo que o povo não se equivocasse. O que o profeta dizia era verdade. E Deus descia uma coluna de fogo e se vindicava, mostrava sua palavra. Amém? Foi isso que ele trouxe, seu primeiro êxodo, seu segundo êxodo. Deus sempre vai em 3. Ele é perfeito em 3. Todos vocês notem, a minha pregação são sempre 3 e 7. 7 é o completo. 3 é a sua perfeição. Primeira, segunda e terceira puxada. E todas as coisas, estão vendo? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Tudo, estão vendo? O que ele fez? O primeiro êxodo, enviou um profeta ungido com uma coluna de fogo e chamou o povo a sair. Esse foi seu primeiro êxodo. E quando o tempo de Israel havia chegado, ele enviou novamente um Deus profeta com uma coluna de fogo. João a viu descendo do céu como uma pomba, e ele disse: vou para Deus e volto para Deus. Depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, viu a mesma coluna de fogo. E sendo hebreu, bem instruído na palavra, disse: Senhor, quem és? E ele sabia que era o Senhor, aquela coluna de fogo. Ele era hebreu, disse: quem és? E ele disse: eu sou Jesus. O segundo êxodo, ele trouxe um profeta ungido, que foi seu filho, Deus profeta. Moisés disse que ele seria profeta, e tinha a coluna de fogo, e fez sinais e prodígios. E aquele mesmo profeta disse que qualquer que crer em mim, também fará as obras que eu faço. E aqui ele prometeu a mesma coisa no êxodo nos últimos dias. Ele não pode mudar isto. E por prova científica, pelo testemunho do Espírito, pelas obras do Espírito, nós vemos hoje a grande coluna de fogo movendo-se entre nós, e os sinais e prodígios da ressurreição de Jesus Cristo, chamando o povo de um denominacionalismo à presença de Jesus Cristo para viver, indo a uma terra. Não há engano, amigos. Não é o que eu estou dizendo, eu sou apenas seu irmão, mas é o que Deus está provando para vocês, e o que torna isto a verdade. A mesma coluna de fogo que ele usou para os outros 2, ele a trouxe entre vocês hoje e provou-a por meio científico. Como vocês sabem, a revista Life publicou isso no mês passado, ali onde? Quantos estavam aqui me ouviram contar acerca disso que aconteceu? Antes disso, assim se fazer. Acho que quase todos na igreja. Aí está. Eles não sabem de que se trata tudo isso. Os cientistas estão tentando. Qualquer um que tirou a foto dela, ligou uma nuvem a 26 milhas de altura, na forma de uma pirâmide, 7 anjos representados ali, trouxeram de volta e trouxeram a palavra de Deus sobre a inspiração. Isso lhe diz: estas horas a que vocês estão chegando e vivendo, a mente espiritual captará isso agora mesmo, veja, e entenderá. É um êxodo. Nós vamos partir a um dia desses, graças a Deus. Lembre-se disso. Essas coisas é um sinal que nós estamos partindo. Não é para o mundo. Você quer ver que não é para o mundo?
Eu encerrarei em alguns minutos. Note, a coluna de fogo que os chamou a sair, conduziu à terra prometida sob a unção de um profeta. Uma coluna de fogo que eles podiam ver, conduziu-os à terra prometida sob um profeta ungido. E eles constantemente o desprezaram. Está certo? Claro. Agora sei que temos que ter um batismo. Temos aproximadamente mais 6 páginas aqui, eu acho, mas para agora, num minutinho. Agora observe. Estamos num chamado a sair. Sai de Babilônia, povo meu. Disse a voz do anjo. Para fora do quê? Confusão. A metodista está certa. O abatista, ou a católica, sai disso. Deus está certo. Como sabe que a palavra de todo homem seja mentira e a minha verdade? Sai disso. O que você sabe? A mesma coluna de fogo, o mesmo Espírito que unge, conduzindo para a terra prometida. Note, conduziu, os tirou, os conduziu à terra prometida, Israel, a nação. O mesmo Deus, a mesma coluna de fogo, isso mesmo. Dizem que aquela câmera, quando vocês leram o George Lacy, não eu agora, vocês leram que George Lacy examinou aquela foto, o chefe do FBI de impressão digital e documentos ali na sua declaração, alguém disse, lentes submetidas à dupla exposição. Milhares de pessoas a viram com seus próprios olhos. Nós ficamos aqui e a vimos. Vocês a viram, a congregação diz amém. Não é? Disseram, foi uma ilusão de ótica. O que o senhor Lacy disse? O olho mecânico dessa câmera não fotografa psicologia. Não foi ilusão de ótica. Está ali a mesma coluna de fogo. Então dizem, que aquilo foi ilusão. Agora, as câmeras, todas, a centenas de milhas de Tucson, 6 meses antes que acontecesse, nós lhe dissemos, pelo Espírito Santo, que iria lá para receber as novas, porque o escrito da pirâmide do lado de fora, como o irmão teve o sonho e eu interpretei para vocês, essa é a inteira interpretação agora, todos os mistérios de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo foram explicados. Agora, apanhando as extremidades soltas disso, o que estava oculto nos 7 selos, não nas 7 eras, os selos revelaram os mistérios. E então ele abriu essa coisa completamente no topo. E encontrou uma rocha ali branca, mas que sobre ela nunca tinha sido escrito. Era um mistério. Fui a Tucson. Predisse antes que acontecesse. Fiquei no norte de Tucson. Testemunhas encontrando-se aqui com isto. Quando uma explosão veio, que soltou as montanhas do chão quase, e ao mesmo tempo um círculo de luz pairando no ar. Além, quando a ciência tirou as fotos agora, 26 milhas de altura, cerca de 5 vezes além do alcance da neblina ou qualquer coisa que fosse, e nem mesmo consegue descobrir o que causou isso. No tempo da tarde haverá luz. O caminho para a glória você sem dúvida encontrará. Se for eleito, o caminho para a glória você sem dúvida encontrará, se for eleito. Se essa semente cair sobre a terra secas, sobre pedras, ela nunca fará nada. Corações duros, petrificados, que querem ser indiferentes, mas se cair sobre a terra mole, macia da fé, ela produzirá um cristão, dando fruto do Espírito Santo. Como é que você acha que uma semente não eleita vai receber isto? É apenas uma nuvenzinha, é apenas um acontecimentozinho. Sempre as coisas grandes de Deus o homem diz que é nada. É apenas um jovem aí com 12 homens pregando por aí. É um camarada aí que não tem igreja, não tem denominação, não tem filiação, não tem nada. É apenas um pregador. Mas desde que aquele jovenzinho nasceu, ele já era a palavra encarnada. Ele veio para balançar os alicerces do inferno. E durante a sua peregrinação, não houve diabo que fez frente àquele jovem da Galileia. E não há diabo que fará frente à igreja do Senhor Jesus Cristo.
Não, o que eles dizem não é nada, é uma nuvenzinha, é qualquer coisa, fazem piadas. Sabe o que o profeta disse? Qualquer pessoa que falar contra mim não tem problema. Mas se você falar contra a coluna de fogo que Deus fez vir sobre a minha cabeça, que não foi eu que pedi, eu apenas estava lá quando ele desceu e permitiu que fosse fotografado. Qualquer pessoa que ridicularizar isto não terá perdão, nem nesse século e nem no vindouro. Porque para o mundo religioso não é nada. Mas os eleitos encontrarão. Amém. Note como Deus fez isso. Agora ele tem essa mesma coluna de fogo. Isso está vindicado. Alguém disse, por que não vai dizer a esses cientistas sobre isso? Por que você não vai provar para eles? Porque são cientistas. Eles querem provar através da matemática. Por que você não vai dizer para o cientista sobre isso? Imagina-se que eles creriam nisso. Não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Por que vai ficar discutindo? Jesus disse para não fazê-lo. Eu não tenho direção para fazer isso. Mesmo orando ali na cidade, onde estava solicitando isso, pensei em ir. O Espírito Santo disse, fique longe. Fique longe. Não é para eles. Volte e conte ao tabernáculo. Para esses é que eu apareci lá. Conte para o tabernáculo. É para esse pequeno povo. Vê se naquela reunião estava Lindsay, T.L. Osborne. Vê se estavam os grandes homens daquela era na igreja do irmão Branham para ver ele contar essas coisas. Não, não era para eles. Mas você vai lá hoje, você vai ver um Colin que estava lá. Você vai ver os filhos da irmã Hatmus, que foi trazido pela palavra falada, que estão lá, como testemunha daquilo que aconteceu. Aleluia. Amém. Note agora. Quero que vocês notem isso. E acontecerá. Se o que eles dizem se cumprir, então, lembre-se, eu falei. O Senhor disse, veja, antes que aconteça, ali acontece. Escute a Bíblia, a voz de Deus chamando você nesse dia. Agora eu quero que note, essa mesma coluna de fogo está conduzindo o povo novamente a uma terra prometida. O milênio, onde nós verificamos, sob a inspiração desse sexto selo, isso nunca foi ensinado antes, como a terra tem que ser purificada para o milênio. A coluna de fogo o está conduzindo ao milênio. E note, a coluna de fogo que conduziu Israel da servidão naquele êxodo, a coluna de fogo sob a liderança de Deus, Deus era o fogo, e a coluna de fogo só ungia o profeta. É para a coluna de fogo permanecer como testemunha celestial de que Moisés foi chamado a sair. Lembre-se que Datã, os demais disseram, bem, devíamos criar uma organização. Moisés leva demais sobre si. Tu tentas dizer que és o único entre santos entre nós. Toda a congregação do Senhor é santa. Como pode levar isso sobre ti? E Moisés caiu sobre o seu rosto, começou a chorar e disse a Deus, separa-te dele. Eu apenas abrirei a terra e o engolirei. Tipo, como pode? Moisés lhe disse que lhes estava dizendo o que Deus tinha dito. E Deus vindicando que isso era verdade. Até mesmo Miriam, a própria profetisa, e Arão, riram de Moisés por casar com aquela moça etíope, zombando dele. Deus se irou. Falaram contra seu servo. O que ele fez? Ele os fez sair à porta do tabernáculo. E Miriam, ainda que fosse profetisa, mas Moisés era mais do que profeta, disse, não temeis a Deus? Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, falarei a ele em visões, e me darei a conhecer ele em sonhos. Disse, não, Moisés, disse, não temeis a Deus? Ela ficou meio morta com lepra naquele minuto, você sabe disso. É Deus trabalhando. E hoje, o que temos entre nós, esse grande Espírito Santo, é mais do que profeta. É Deus manifestado entre nós, com sua palavra, para provar isto.
faz mais do que um profeta, milhares de vezes mais do que os profetas fazem. Elias, um dos maiores profetas da era, só fez 4 coisas sobrenaturais em toda a sua vida de 80 e tantos anos. E Eliseu, com uma porção dobrada, fez 8. E nós vemos milhares e milhares com nossos próprios olhos, vendo o anjo do Senhor numa coluna de fogo, pesquisa científica, levando isto ao mundo, sabendo que eles vão ser julgados por isto. Vão ser julgados por isto. Quem que é esse isto que eles não podem entender? Disseram, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida que vem de Deus do céu, eu sou aquela rocha que esteve no deserto, disseram, agora sabemos que está louco, tu tens um demônio em ti, tu és homem louco com um demônio, você sabe. As pessoas recebem um espírito nelas, às vezes elas tornam-se muito ativas, religiosas, disseram, tu és um demônio. Tu tens um demônio em ti mesmo, tu és samaritano e tens um demônio em ti, disseram. Lê São João 6 para você ver. Tu nem mesmo tens mais do que 50 anos e diz que te viste Abraão? Posso vê-lo recuar alguns passos, disse, eu sou o que sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aquele foi um fogo ardente, aquela coluna de fogo na sarça. Quando ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, e Saulo encontrou com ele no caminho, ele havia voltado a ser aquela coluna de fogo, disse, vim de Deus e volto para Deus. Para onde aquela coluna de fogo os conduziu? Agora lembre-se, Moisés não era coluna de fogo, ele era o líder ungido. Sob aquela coluna de fogo, e a coluna de fogo se vindicou sua mensagem com sinais e prodígios. E aquela coluna de fogo os conduziu à terra que Deus lhes prometera, onde ele próprio se faria carne entre eles algum dia, está certo? O que eles fizeram? Murmuraram e demonstraram aborrecimento e tudo mais, para mostrar que estava sob o sangue de um cordeiro comum. Mas esta vez, glória a Deus, a coluna que vemos entre nós, a coluna de fogo nos conduzirá ao milênio, quando retornará ao seu povo naquele grande reino milenar, depois desse êxodo, onde viveremos eternamente com ele. Ele sempre tem a palavra do Pai, sempre prova que ela está certa. Estamos no êxodo e partindo, desligando as fitas no momento. Ó, meus amigos, meus irmãos, tanto presentes quanto os que me ouvirão através das fitas, permitam-me, como seu irmão e cidadão no reino de Deus, saio nesse êxodo, pois todos que forem deixados para trás levarão a marca da besta. Saiam da Babilônia, saia dessa confusão, saia desse sistema, sirva ao Deus vivo. Esse grande anjo do pacto, Jesus Cristo, em forma de Deus, não teve por usurpação, mas tornou-se igual a Deus. Aquele era uma coluna de fogo, na mesma forma em que esteve lá no passado, trazendo aquele primeiro êxodo, trazendo o segundo êxodo, e aqui está ele com o terceiro êxodo. O primeiro êxodo foi o que ele fez? Ele tirou de uma terra natural para uma terra natural. O segundo êxodo, ele tirou de uma condição espiritual para um batismo espiritual do Espírito Santo. Agora, ele está trazendo do batismo espiritual do Espírito Santo diretamente de volta à terra eterna do milênio e à grande vida futura. A mesma coluna de fogo, pelo mesmo sistema ungido, o mesmo Deus fazendo as mesmas coisas, e a mesma palavra que declarou o primeiro, declarou o segundo, a mesma palavra que declarou o segundo, declarou o terceiro, e aqui havemos entre nós. Saiam, saiam desse caos, venham ao Deus vivo, venham à palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós.
E agora Ele está na nossa carne, habitando entre nós. Saiam e sirvam ao Deus vivo. Vamos ficar em pé. Isso é uma promessa de Deus para nós. Você viu um Deus morto? Não, o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. É isso que nós estamos vendo hoje. O mesmo Jesus de ontem, é o mesmo Jesus de hoje. Trabalhando, manifestando, mostrando aonde Ele está, como Ele está, e se revelando a semente eleita. Deus provando a sua palavra. Querido Pai Celestial, te agradecemos pelo Senhor ter nos conduzido até aqui. O Senhor é a razão até mesmo do nosso sofrimento, porque pelo Senhor nós estamos pagando um preço. Estamos sendo moídos, perseguidos, pois a tua palavra diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas até aqui nós temos chegado, Pai, e temos crido que o Senhor, que nos tirou da terra do Egito, do mundo, nos fará associar, não com aqueles 10 espias que trouxeram o batismo da incredulidade para quase 2 milhões de pessoas que pereceram no deserto, mas essa coluna de fogo nos levará ao grupo onde está Josué e Caleb, que permaneceram fiéis ao ensinamento de Moisés e entraram e possuíram a terra. Nesta noite, Pai Celestial, nós estamos tão próximos e queremos ser esse bom servo e fiel, que estamos vigilantes para saber essa manifestação de Tua promessa para os dias em que nós estamos vivendo. O mundo não saberá, pois quando o Senhor estava aqui na terra, na sua primeira vinda, o Senhor disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estou convosco e estarei em vós. Eu creio nesta noite, Pai, que a única razão de podermos ver essa manifestação de Tua presença do sobrenatural é podermos compreender que a promessa de Deus não falha, que a Tua palavra é verdadeira. Qualquer homem pode ser um mentiroso, mas a Tua palavra é verdade. E aqui nos reunimos não para ouvir um homem, não para ouvir um líder, estamos aqui para ouvir o verdadeiro líder, o Teu Espírito Santo, a Tua palavra, a Tua verdade, que nos conduzirá a esta terra de promessa, tirando de nós toda a incredulidade e nos fazendo marchar como verdadeiros heróis e vencedores pela causa de Cristo, Pai. Que nesta hora tremenda de batalha, de luta da igreja, desse tempo entre Saul e Davi, desse grande tempo, Senhor, em que há esta guerra entre o próprio povo de Deus, entre as nações chamadas, eu creio, Pai, que isso faz parte do programa de Deus. Assim como o Senhor tem uma Rússia e os Estados Unidos para contrabalancear o mundo, o Senhor tem que ter uma igreja verdadeira, uma igreja falsa, para que haja um contrabalancear, para que o povo de Deus possa saber aonde está pisando, aonde está indo, Senhor. Porque diz o profeta de Deus, teria que haver uma mulher prostituta para nós dar valor a uma mulher santa, a uma mulher justa e correta, Pai. Teria que haver uma noite para nós dar valor a um dia. Teria que haver uma enfermidade para nós dar valor à saúde. Tinha que haver tristeza para nós dar valor à alegria. Muito obrigado, Senhor, porque por esse caminho nós estamos aprendendo, Pai, a servir ao Senhor e aprendendo a confiar no Senhor e a entregar nossas vidas em Tuas mãos, sabendo que fomos colocados para esse propósito. No nome de Jesus Cristo, toma o Teu povo nesta hora, toma a Tua igreja nesta hora, segura em Teus braços. É o único esconderijo, Pai, é o único lugar de refúgio, é a única rocha na qual estaremos guardados da tempestade. É a rocha da Tua palavra, da revelação do Senhor, que nos mantém grudado em Tua promessa para esse dia. E abençoe cada irmão, e abençoe cada irmã, e cada família nesta noite. Que o nome do Senhor, como torre forte,
seja a sua vitória em cada dia. E que essa semana que iniciou hoje, Pai, seja uma grande semana de bênção na vida de cada crente. Aquele que esteve ontem doente, que esteja saudável no dia de hoje. E uma semana abençoada, abençoando o Senhor, nosso entrar, nosso sair, nosso deitar e nosso levantar, nosso trabalho, nossos compromissos, nossa fé em Deus, nossa confiança na palavra. Que nesse dia o mundo saiba que Jesus Cristo cumpre a sua palavra. Embora eles não possam ver, eles não percebam como nos dias de Noé, mas está se cumprindo diante de seus narizes, diante de seus olhos, a promessa das quais estamos abraçados nesses últimos dias. Obrigado pelo Senhor ter nos colocado nessa posição, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém? O Senhor seja louvado. Na mensagem, deixando escapar a pressão, no parágrafo 90. Senhor Deus, eu creio exatamente no que tua palavra diz. Eu creio, como pregamos ontem à noite, que é essa que nós falamos aqui, que a aparição do Senhor vem antes da vinda do Senhor. Por isso são simplesmente duas palavras diferentes juntas. Vê, agora é a aparição, como Ele prometeu nos últimos dias, que Ele prometeu nos últimos dias que Ele estaria conosco. Glória a Deus, amém? A irmã Simone de Belo Horizonte pede oração. A irmã Rosângela e José agradece a Deus pelas orações dos santos. Hoje, dia 25 de agosto, o Senhor Jesus Cristo trouxe meu esposo de volta para casa depois de 30 dias internado. Estamos gratos a Deus, amém? A irmã Giander de Navegantes pede oração em favor de Jefferson por libertação, por renovação da fé. Senhor Jesus, estamos tão felizes em saber que Tu és o mesmo. O Senhor pode permitir um homem ficar 30 dias internado, mas o Senhor pode trazê-lo de volta com saúde. O Senhor pode permitir um Lázaro ficar na UTI da terra por 4 dias e chegar ali e trazê-lo de volta e presentear a Marta e Maria, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. E o Senhor ressuscitou no 3º dia e nunca se viu falar mais que o Senhor foi enterrado, que o Senhor esteve em alguma sepultura. Porque agora, depois que o Senhor passou pelo seio da terra, a tua casa de morada não é mais num cemitério frio, mas é num coração aquecido pelo Espírito Santo, onde o Senhor está morando nesta noite, Pai. E nós somos agradecidos ao Senhor por o Senhor ter escolhido o meu coração para morar, a minha vida para expressar e a vida dos meus irmãos, para ser grato a Ti por alcançarmos todas essas vitórias, Pai. Oramos pelos enfermos, Pai, como esse pedido por Jefferson, por libertação. Nós oramos que o Senhor encontre, como o Senhor encontrou naquele dia aquele filho da viúva de Naim. O Senhor encontrou e deu vida. Encontre o Jefferson e dê vida também para ele, Pai. Nós encomendamos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos se preparando, vamos cantar mais um hino. Conseguiram conectar e nos comunicar. Irmão Osmar Jimenez, assiste a Tobriano. Irmã Lúcia Rosa, assiste a Tobriano. Irmão Claudemir, assiste a Tobriano. Irmão Guedes e família, Cascavel. Irmão Luiz Dias e família, Cascavel. Irmão Silvio e família, Foz do Iguaçu. Irmã Diva dos Anjos, Ponta Grossa. Irmã Rosângela Rocha, Maringá. Irmão Arivaldo, Ouro Verde do Oeste. Irmão Sandro e família, Vera Cruz. Elifas e Mônica em Macaé. Emily Araújo em Montevidéu, Uruguai. Aureni, Norberto e Fredson em Parnaíba, no Piauí. Irmã Sandra e irmã Ana Lídia, Gravataí. Irmã Ada, Novo Hamburgo. Irmão Tiago, irmão Rosano, Novo Hamburgo. Irmão Abraão, irmã Sandra e Ana, de novo em Gravataí. Irmã Margarete, São Leopoldo. Irmã Sabrine em São Leopoldo. Amém? Que Deus abençoe. Tem mais um tanto aqui para baixo. Irmã Ellen de Barros, São Leopoldo. Irmão Mateus, São Leopoldo. Irmã Rebeca, irmã Graziela, Camboriú. Irmão João Gomes, Camboriú. Irmã Alodir e Graziela em Camboriú. Irmão Hélio, irmã Raquel e Eliseu em Florianópolis. Irmão Luiz, irmã Maria e Franciela em Itajaí. Irmão Rosenaldo em Jaraguá do Sul. Irmão
irmão Ginder da Silva, em Navegantes. Irmã Dileuza, Rio Negrinho. Irmão Antônio Barabas, Turvo. Irmão Aparecido e família, Cosmópolis. Irmão Edivaldo e família, em Itapevi. Irmão Josias e família, São Paulo. Irmã Simone, Belo Horizonte. Irmão Ricardo e irmã Esther, Belo Horizonte. Irmã Ágata, Estevão, em Belo Horizonte. Irmã Silvana, irmã Terezinha, irmã Amélia, Belo Horizonte, deve ser a Terezinha Maio, acho que não voltou por aí ainda, né? Irmão Jamerson e Alessandra, em Sabará. E também a irmã Helenice e família, em Sabará. Deus abençoe todos vocês. Amém? Amém? Vamos cantar? É isso mesmo, a letra do hino, né? Desde a antiguidade não foi visto o que Deus tem feito hoje. E você é parte desse programa de Deus. Aleluia! Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele tem trabalhado por você desde a antiguidade, aleluia! Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, o mundo não ouviu. Abraça o outro. Deus te abençoe. Vocês aí da internet, Deus te abençoe. Deus abençoe cada um de vocês dessa firme fé. Vamos adiante, igreja do Deus vivo. Vamos triunfando cada dia. É na unidade, é nessa força que nós venceremos. É nessa fé, na prometida palavra de Deus. Dá um abraço bem forte aqui, vamos ver. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vem? Deus te abençoe. Te abençoe. Ela não quer, né? Pai, Deus abençoe. Devagarzinho, tá? Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe.
Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Aí, prazer te ver aí, viu? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Dê graça, dê força, dê saúde. Ele seja abençoado todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado. Deus te abençoe, Pedro. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu irmão. Mais uma vez. Deus te abençoe, minha filha.